Olá, sejam muito bem-vindos. Criar filhos não é nada fácil, né? Isso todo mundo já sabe. Mas o fato é que muitos de nós continuamos a Querer criar os nossos filhos, continuamos a querer, continuamos a querer educar os nossos filhos, a criar os nossos. Eita! O fato é, muitos de nós continuamos a querer educar e criar os nossos filhos como nós fomos criados, como nós fomos educados. Gente, o mundo mudou. E eu sinto muito dizer isso para você. Quer dizer, eu não sinto nada, eu só estou comunicando a você. O mundo mudou e você precisa se adequar. A realidade é outra. Eu vejo muitos pais que se perdem na insistência de dizer para o filho deles que, olha, na sua época eu já trabalhava, na sua idade eu já fazia tal coisa, na sua idade eu ia sozinho para a escola, eu já trabalhava como entregador de alguma coisa, eu já pegava ônibus, eu já, sabe? Essas coisas que a gente continua insistindo em dizer causam uma tremenda irritação no teu filho. Porque primeiro, ele não é você. Primeiro, ele precisa viver e experienciar as coisas de acordo com a idade e com a época em que ele vive. E segundo, que não faz o menor sentido para ele hoje sair sozinho. Não faz o menor sentido para ele hoje fazer as coisas que você fazia, trabalhar como você trabalhava. Na sua época era assim, mas hoje não é mais assim. Na sua época, talvez a televisão ajudasse a criar filhos. Hoje, a TV os estraga. Eu lembro até hoje que muitos desenhos, ao final deles, havia sempre uma moral. Havia sempre o personagem principal contando algum relato, alguma fábula, alguma coisa que trazia pra gente uma moral. Eu lembro de um deles, com 11, 10 anos de idade, em que o ator, em que o personagem principal desse desenho, ele dizia, olha, eu era uma criança muito pobre e só tinha uma muda de roupa. E eu ia para a escola todos os dias com aquela roupa. Todos os dias, ao chegar em casa, minha mãe pegava aquela roupa, lavava, engomava, botava para secar e passava. E no dia seguinte eu ia para a escola com aquela roupa, eu só tinha aquela. Mas mesmo assim, isso não era motivo para andar sujo, maltrapilho, e minha mãe me ensinou isso. E eu com 11 anos gravei isso, 11, 10 anos, guardei isso até hoje. E isso tem feito com que a gente entenda que a realidade de lidar com os filhos atualmente é completamente diferente da nossa época. Não existe você ficar tentando criar os seus filhos como você foi criado. Na sua época não existia internet. Na sua época não existiam dispositivos móveis. Na sua época a TV não tinha competidores. Tudo que se fazia era olhando para a TV. A TV era quase que um totem no meio da sala. Ainda hoje é, mas com uma utilização muito diferente. Hoje em dia se usa Netflix e se usa muitos outros recursos que não se tinham há 30, 40 anos atrás. Então o que acontece é que a gente vai tentando criar os nossos filhos como éramos criados, olhamos para eles como mais frágeis, porque na idade deles a gente já pegava ônibus, a gente já saía de metrô. Eu com 10 anos já ia para a escola de metrô. No ano seguinte, com 11, eu já estudava numa escola mais distante, já saía de metrô e de ônibus. E não tinha celular, pasmem, não existia celular. E os filhos não morriam, não é interessante? Mas hoje não é mais assim. Hoje, a violência que assola aí fora é imensa. E não dá para cobrar que os pais tenham coragem de deixar os seus filhos saírem de qualquer forma como nós saíamos há 20, 30 anos atrás. A vida não é mais aquela. Os tempos não são mais aquele. A TV que antes até ajudava, em que os desenhos até colaboravam, hoje não mais. Tanto que hoje nem existe mais programação infantil na televisão. E aí eles estão todos grudados na tela do celular, na tela do tablet. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você com esse vídeo é: entenda que a época em que seu filho vive não tem nada a ver com a época em que você viveu. O tempo passou. E se você não entender isso, o abismo entre a sua geração e a geração dos seus filhos vai se tornar cada vez maior. E você vai literalmente conviver com um estranho dentro da sua casa. Sem saber interagir com ele, sem saber dialogar com ele, sem saber o que se passa na cabeça dele. E aí
Ele vai estar exposto e aberto a tudo aquilo que o mundo e as amizades vão propor para ele todos os dias na escola e nas esquinas. Pais, eu gravo esse vídeo como um alerta. Eu sou pai de um filho de 10 e um filho de 12, 2 pré-adolescentes. Eu queria dizer para vocês uma coisa muito simples que vocês podem aplicar. Eu não posso dizer para vocês como ensinar crianças pequenas. Eu não posso ensinar para vocês como ensinar crianças maiores. Os meus filhos têm 10 e 12, é só para esse público de quem tem 9, 10, 11, 12, 13 anos que eu posso falar. Mas os princípios que eu estou dizendo aqui podem ser aplicados com a criança e podem ser aplicados com o jovem. Eles não mudam porque são princípios. Apenas as ferramentas é que precisam ser outras. O que é que eu tenho feito? Eu aprendi recentemente que os homens mais ricos do planeta fazem leitura constante de provérbios. Olha só, muitos deles talvez nem conheçam a Deus como você talvez conheça, mas fazem a leitura de provérbios. Porque provérbios é um livro de princípios. E como um livro de princípios, ele não fica velho, ele não cai em obsolescência, ele não fica obsoleto. Porque são princípios. Se ele estivesse dando um livro de regras, certamente essas regras não se aplicariam mais hoje. Mas como são princípios, vão se aplicar naquela época, há mais de 4.000 anos atrás, e vão continuar se aplicando daqui para frente por mais 4.000, 20.000, 100.000 anos. Então, todas as noites, antes de dormir, eu abro o livro de Provérbios, e o bom é que Provérbios tem 31 capítulos e se encaixa mais ou menos na maioria dos meses. Então, todo mês você pode ler um capítulo referente àquele dia. Você nem se perde na contagem e o próprio livro te ajuda na manutenção disso. Todo dia você lê um capítulo de Provérbios. E procure ler ele numa linguagem que você entenda e que o seu filho entenda. E eu recomendo a linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje. Porque essa Bíblia, ela tem uma linguagem acessível a qualquer público, por mais simples que ele possa ser. Essa Bíblia, ela foi traduzida da melhor forma possível. Tudo que ela vem dizendo é numa linguagem que nós conseguimos entender com muito mais facilidade. Então é muito mais fácil você dizer para o seu filho, olha filho, Provérbios está dizendo, quem ama o sono dormirá com a pobreza. É muito mais fácil você dizer para o seu filho que aquele que presenteia ganha amigos. É muito mais fácil você ler essas coisas para o teu filho e naturalmente ele vai entender. E sabe o que é que eu tenho percebido? É que durante a leitura eles fazem perguntas. Durante a leitura eles vão tendo dúvidas e fazem perguntas. E vocês vão interagindo. E nós temos criado um período que dura, às vezes, uma hora e meia. Já chegamos a passar 2 horas discutindo o livro de Provérbios. Olha só, um único capítulo, com 2 crianças, uma de 10 e uma de 12 anos. Então, se eu posso te dar alguma dica, se há algum conselho positivo nas minhas palavras, use o livro de Provérbios com seus filhos pré-adolescentes. A partir dos 8, 9 anos, eles já entendem essa linguagem. E você vai poder dialogar com eles. Você vai ter que ter repertório. Você vai ter que poder descer o nível das suas explicações. Quando eles perguntarem, mas papai, o que é isso? Papai, o que é aquilo? Você vai ter que saber traduzir na linguagem dele. Mas é muito mais fácil você ter uma direção e o próprio Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ensinando você como criar o seu filho. Se você fizer isso, certamente você vai ganhar a amizade dele, a proximidade dele e vai fazer com que eles estejam cada dia mais perto de você. Isso não isenta você de aprender muitas coisas do universo deles. Não isenta você de aprender quais são os personagens dos jogos que eles gostam. Não para saber jogar, mas para quando eles estiverem conversando, saber o que eles estão dizendo. Isso não isenta você de conhecer os youtubers famosos que eles estão assistindo. Cortar aqueles que realmente podem ser prejudiciais a eles, que têm uma linguagem não adequada à idade deles, mas permitir aqueles que podem de alguma forma contribuir. E tem muita gente que contribui. E você não pode exigir que eles gostem dos youtubers que você gosta. Você não pode exigir que eles só assistam os youtubers que você assiste. Mas alguns você vai ter que cortar, porque você entende que a linguagem daquele youtuber não se coaduna, não se combina com a tua forma de criar o teu filho. Oi, Mel, você é a minha gata. Então, se eu posso te dar um conselho, é esse.
Aproveite o livro de Provérbios e leia com seus filhos toda noite. Estabeleça um horário antes de dormir e vamos ler o livro de Provérbios e comece a ler versículo por versículo. À medida que você for lendo, vai explicando. E à medida que você for explicando, naturalmente eles vão ter dúvidas e vão te perguntar sobre aquilo. E muitas vezes, depois do livro de Provérbios, eu tenho feito a leitura de algum outro livro. Normalmente, algum livro que desprende a mente. Eu tenho lido Pai Rico, Pai Pobre. Todo dia eu leio uma única página. Não fica pesado, faz com que a mente deles comece a trabalhar desde cedo, desperta eles para ter uma mentalidade positiva e de trabalho e de dedicação e faz com que você tenha proximidade com os teus filhos. Criar filhos não é fácil, mas existem alguns mecanismos e algumas ferramentas que você pode utilizar para facilitar essa jornada. E eu espero de coração que isso tenha te ajudado. Meus filhos, por muitas vezes, têm dito: papai, eu cheguei aqui com a mente meio vazia, mas essas conversas têm feito com que meus pensamentos fiquem animados, agitados, eu tenho me sentido útil. Vê que negócio interessante teu filho de 10, 11 anos te dizer isso. Vê como você não se sente orgulhoso. E depois eles te dão um abraço e ali vocês oram juntos. E eles vão dormir em paz, sabendo que o pai deles está literalmente sendo um professor na vida deles, ensinando eles literalmente o caminho que eles devem andar. Porque Provérbios é isso, é um livro de princípios que nos ensina o caminho que nós devemos andar. E mais do que nós, ensinar aos nossos filhos é a nossa obrigação, para que o mundo lá fora não venha fazer isso. Então olha aqui para mim. Você vai ter que se dedicar um pouco. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Mas vai valer muito a pena. Você vai se aproximar dos seus filhos, vai conquistar a amizade deles, vai entender a realidade deles, saber o que eles pensam e, mais do que tudo, eles vão ter você, alguém que eles podem confiar, perguntar e serem entendidos. Então busque ler com seus filhos. Pegue o livro de Provérbios, baixe na linguagem de hoje, baixe o aplicativo da Bíblia na linguagem de hoje, comece a ler hoje o livro de Provérbios. Isso se seu filho já é um pré-adolescente ou uma criança na fase final. A partir dos 8 anos ele já consegue entender tranquilamente isso, dos 8 até os 12, 13 anos. Para filhos maiores você vai ter que buscar outras alternativas, mas para esse público essa pode ser uma grande alternativa. Espero que tenha feito sentido para você. E se fez, guarda no coração, comenta aqui, curte, compartilha, faz aquilo que você sabe que tem que fazer nas redes sociais. Afinal, o nome rede social é para isso, é para socializar o conhecimento. Tá bom? Fica com Deus, um grande abraço e cuida dos teus filhos. Se aproxima deles, ame-os e eles os amarão também. Em nome de Jesus.